Boa noite! É um prazer imenso estar com vocês aqui de novo e o nosso tema de hoje é: Meu filho ainda não anda. E agora? A gente já falou um pouco sobre o desenvolvimento neuropsicomotor em outros vídeos, em outras lives, mas hoje o nosso foco é aquela questão que nos angustia. Desde que o bebê nasce, ainda dentro da barriga, a gente quer saber se está tudo bem. Se o coração está se desenvolvendo adequadamente, se ele tem os dedinhos, se está tudo indo da maneira esperada. Assim que ele nasce, já começa. Ai, que lindo, ele já firma a cabecinha, tão novinho, né? A gente sempre fica ansiosa por esses momentos. Assim como pro primeiro passinho, a primeira vez que vai sentar, primeira vez que rola. Então, algumas crianças, elas podem apresentar sinais sutis de que algo não vai bem. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Quais são esses sinais e quando a gente deve procurar ajuda? Gente, lógico que cada criança tem seu tempo. Os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, eles são uma fase, eles têm uma janela. Mas a partir de um certo momento, a gente tem que ficar atento quando algo realmente não vai bem. Então, assim, por exemplo, um bebê que depois do primeiro mês, com 2 meses, não está firmando a cabeça ainda, não está sustentando a cabecinha direitinho, eu já começo a me preocupar se ele está sendo estimulado da maneira adequada ou se tem alguma coisa alarmante aí. Por que eu falo assim, estimulado da maneira adequada? Muitas vezes a gente tem situações em que os bebês são pouco estimulados. Eles ficam muito tempo deitados ou em posições que não permitem que ele force, que ele faça os exercícios que ele tem que fazer. Porque o estímulo, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele é um exercício para a criança. Por isso que nas consultas de puericultura, o pediatra deve orientar a cada mês os pais sobre a questão, olha, agora, por exemplo, na primeira consulta do primeiro mesinho, eu sempre falo para os pais, geralmente aquela consulta de 15 dias de vida. Quando ele estiver acordadinho, deixa ele de bruços para ele ir firmando a cabecinha. E quando a gente nota que essa criança tem alguma dificuldade em fazer, a gente tem estímulos que a gente pode estar fazendo para que a gente permita ela que se desenvolva da maneira adequada. Então, algumas crianças, quando chega a certa idade não atinge esse marco, a gente já tem que ficar atento. Como a gente falou na outra live, quem não assistiu, tá lá gravada na página, no canal do YouTube, assistam, muito legal. A gente tem todos o estímulo, o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento motor, nesse primeiro momento, é o mais falado porque ele reflete todas as outras áreas de desenvolvimento. Nesse primeiro momento, a criança ainda não fala, ela apresenta uma comunicação social pobre. Então, essa parte dos reflexos motores, eles meio que norteiam como é que está indo o desenvolvimento geral da criança, tá? Então, é muito importante que a gente esteja atento. Muitas pessoas falam, mas eu vou na consulta todo mês, até os 6 meses, só para medir, pesar? Não. Você vai na consulta para saber se está tudo bem com seu filho de uma maneira geral. Assim como a gente mede perímetro cefálico para saber se o cérebro da cabecinha está crescendo adequadamente, perímetro cefálico é aquela circunferência que a gente mede aqui da cabecinha da criança. A gente testa reflexos. Reflexo plantar, que é quando a gente aperta o pezinho, palmar, vê se o moro ainda está presente. Por exemplo, sabe quando o pequenininho, eles não têm mania de ficar com as mãozinhas fechadas assim? Com 3 meses já é para eles estarem abrindo as mãos. Então, são maneiras que a gente vai vendo de perceber se alguma coisa não tá legal. E aí, quando a gente percebe que alguma coisa não tá legal, a primeira coisa que a gente faz é saber se essa criança está sendo estimulada adequadamente. Lógico que algumas crianças, como prematuros, ou crianças que tiveram uma gravidez mais de risco, que tem algum fator de alerta, alarme, é esperado que elas possam atingir esses marcos do desenvolvimento mais na frente. Principalmente com prematuros, a gente tem uma coisa que a gente chama de idade corrigida. O que é essa idade corrigida?
é aquela idade que a gente ajusta para saber quantos meses ele tem realmente agora, se ele tivesse nascido com 40 semanas. Então, por exemplo, um bebê que nasce de 34 semanas, a gente ajusta essas semanas para que a gente saiba a idadezinha dele. Então, vai ficar aí uma média de 1 mês e 2 semanas, que ele pode ter essa janela aí de atraso para ele estar fazendo aquele marco. Então, é muito importante que cada criança seja avaliada de forma individual. Por isso que às vezes as mães me mandam mensagens ou perguntam: doutora, meu filho tem tantos meses e ele ainda não faz isso. É normal? Dá para esperar? Então, assim, se ele for termo, né? Termo que a gente fala é aquele bebê nascido de 39, 40 semanas, ele tem aquela idade, aquela janela de oportunidades para estar atingindo os marcos. Agora, se ele for prematuro ou teve alguma particularidade na gestação, a gente tem que adaptar. Eu quero dar um oi aí pra Suênia, a nossa neuroped que está assistindo o nosso vídeo, a Tati, o Tardem Fontana, o Rigote. E eu preparei um material aqui para vocês, para poder compartilhar com vocês. Ó, então esses aqui são os marcos esperados, né, de 1 a 4 meses. Na nossa avaliação, deixa eu ficar aqui de ladinho para vocês poderem me ver um pouquinho. Na nossa avaliação, quando o bebê ele completa 1 mês de vida, a gente já se pergunta: será que quando ele está de bruços, ele é capaz de erguer a cabeça, né? Ele fixa o rosto, o olhar no rosto da mãe quando ela fala? Por que a gente sempre fala com a mãe? Porque é alguém que é familiar a ele, é a pessoa com quem mais ele tem laço, com quem mais ele tem relação. Então é muito importante que a gente sempre faça essa avaliação. Com 2 meses, o sorriso social já está presente? Porque muitas vezes os bebezinhos nascem, eles sorriem assim, dormindo, mas é motor isso, né? E ele, com 2 meses, a gente já espera que esse sorriso social, o que é o sorriso social? É quando ele olha, reconhece e sorri em resposta àquele reconhecimento, ele esteja presente. Com 3 meses, se ele acompanha com o olhar um objeto em movimento, mantém as mãos abertas a maior parte do tempo. E com 4, se ele já segura um chocalho, ri alto ou senta quando apoiados de costas. Então, gente, como eu falei com vocês, são janelas. O Rigotti até comentou, o desenvolvimento do bebê tem um ritmo que precisa ser respeitado. Quando a gente fala que a gente está respeitando o ritmo do bebê, é não querer forçar que ele atinja marcos que ainda não são próprios dele. Mas não que assim, meu filho tá com 2 meses, não firma a cabecinha, eu vou respeitar porque cada criança tem seu tempo. Não. Nesse caso, a gente tem que identificar e a gente tem que intervir, tá? Aqui, ó, eu deixei um outro quadro para vocês também, de 5 a 12 meses. Por exemplo, ele é capaz de se virar. Então, cada fase, gente, ela tem um marco que é esperado, que é próprio dela, e ela tem aqueles sinais de alarme que a gente tem que identificar. Então, quando a gente mais se preocupa? Quando passou dessa janela, a gente identificou que não é falta de estímulo. Então, aí a gente vai partir para o que a gente chama de triagem. Peraí, tem alguma coisa na gestação que possa ter acontecido, né? Ou uma anóxia, que a gente fala, que é aquela falta de oxigenação no cérebro. Gente, e é muito importante eu falar para vocês que às vezes as pessoas acham que assim, a falta de oxigenação ela só acontece naqueles partos muito prolongados ou difíceis ou que demoraram para indicar outra via de intervenção. Não é, tá? A anóxia pode acontecer em partos sem qualquer complicação, mas que por algum motivo não tinha o pediatra na sala de parto ou não foram iniciadas as manobras de reanimação. Qual que é o preditivo que a gente tem dessa história, mesmo que a mãe não saiba? O Apgar. Então, aquele bebê que teve uma nota baixa de Apgar no 1º e 5º minutos, ele já é um bebê que a gente fica mais alerta para ele, tá? É muito importante que a gente se atente a essas questões, principalmente aqui, ó. Por exemplo, 6 meses é um marco com que a gente queira que as crianças sentem com apoio e já fica com os bracinhos esticados para frente, para baixo.
sem aquela posição de flexão, tá? Então, eu preciso disso, desse marco estar presente, até pra gente avaliar a questão da introdução alimentar, se ela vai começar, se essa criança já tem capacidade. Então, se um bebê com 6 meses ainda não está sentando adequadamente, ele não consegue sentar mesmo com o apoio, então também é um sinal de alarme. E aí avaliar até a questão se vale a pena a gente já começar a introdução alimentar nesse momento, porque a gente pode ter problemas de disfagia ou outras questões. Então, outros marcos para vocês aqui, ó, com 7 meses, se ele senta, né, sem apoio. 8, se ele estranha pessoas, participa daquele jogo, esconde, achou. É muito interessante aquilo, porque a gente acha assim, tá sendo divertido só pra gente. Não. Isso também fala a favor do desenvolvimento cognitivo da criança. Ela já começa a ter uma noção de presença e ausência. Então, quando a gente brinca do cadê? Achou? Na verdade, ela não sabe que você tá só escondendo o rosto. Ela acha que você realmente foi embora. Então, quando ela sorri e gargalha porque você faz o achou, é porque ela tá feliz de te ver novamente. Então, isso é muito importante pra gente estar definindo essas questões, né? Tem outro quadro que eu quero mostrar pra vocês, mas mais pra frente, que eu vou delimitar bem certinho essas questões do motor, do cognitivo e do social. Então, gente, eu quero que vocês tenham em mente sempre que a gente não deve comparar crianças. Lógico que, em média, a maioria das crianças com 1 mês vai estar levantando a cabecinha. A maioria das crianças com 6 meses vai estar sentando com apoio. A maioria das crianças com 9 meses já vai estar brincando de cadê a show. Mas não é assim, completou 9 meses, porque fulano fez com 7 que o seu filho está atrasado. Entendeu? É isso que a gente fala quando tem que respeitar o tempo de cada criança. Tem crianças que vão atingir os marcos do desenvolvimento antes, mas a gente tem que ficar atento para aquelas crianças que passaram da fase de fazer, tá? Não é porque o seu filho fez 6 meses hoje, que ele não tá sentando com apoio, que daqui a 1 semana ele não pode estar sentando. É aí que a gente tem que fazer a intervenção, procurar o pediatra. Olha, e aí, como é que eu posso estar exercitando? Para cada marco desse, tem exercícios, tem meios e intervenções que a gente pode estar fazendo para que a criança ela esteja adquirindo essa capacidade. E se mesmo com as intervenções ela não conseguir adquirir ou a gente tem algum sinal de alerta, é que a gente parte para a investigação. Tá, eu sei que a ansiedade de vocês e aí? Como é que é essa investigação? Ela é muito invasiva? Gente, então, quando a gente fala nessa questão de colher a história da gravidez, é por isso que é muito importante que todas as mães guardem todos os papéis possíveis da gestação e do parto. Nessa hora, a gente já vai começar a procurar aí, será que ela teve alguma TORCH? O que são TORCH? São as sorologias positivas, né? Toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. São aquelas sorologias que a gente colhe geralmente 3 vezes na gestação. Logo no início, na metade e logo no final da gestação, no 3º trimestre. Por quê? Porque a gente vai estar... essas doenças, elas podem causar algum retardo do desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai excluir são doenças que podem ter acometido a criança durante a gestação. Excluímos as questões das doenças durante a gestação, a gente vai ver se aconteceu alguma coisa no parto. Né, a questão do Apgar, como é que foi essa história do parto, se entrou em trabalho de parto, como é que foi indicada a cesárea, quando que se iniciaram as manobras de reanimação neonatal, o bebê foi pro colo, ele teve que ficar por algum motivo em oxigênio. Então, tudo isso é muito importante. Ele teve alguma história de infecção, né, que ele precisou ficar na UTI, usou antibiótico ou tratou hospitalar, porque... são dicas, são questões que falam pra gente se tem algum risco. E o Rigotti tá até comentando aqui que é importante ter o prontuário bem documentado e disponível, muito importante. Então sempre tenham em mãos, né, aquela folha de alta, de intercorrências que aconteceram na hospitalização, porque isso fala muito pra gente. É muito comum eu pegar crianças que por algum motivo a gente tenha que intervir mais lá pra frente, que a gente tenha que investigar,
E aí eu pergunto, mãe, você sabe da questão da gestação? Ah, ele precisou ir pro berço aquecido, ele não foi pro colo, mas eu não lembro por quê. Eu não lembro o que foi que aconteceu. E aí a gente já podia estar ganhando um tempo maior nessa história, né? E que a gente vai estar perdendo, porque assim, para cada quadro desse que eu tô pontuando, a gente tem uma intervenção que ela é mais necessária. Mas sempre, se você tem um diagnóstico de qualquer retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, eu quero que vocês gravem isso na cabeça de vocês para ser uma coisa assim, medular. Teve um diagnóstico, tem atraso de retardo, de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, estímulo precoce. Quando eu falo estímulo precoce, a gente vai ver o mais adequado para cada criança. Fono, terapeuta ocupacional, fisioterapia, os exercícios, né, que os pais fazem em casa de estímulo também, que são muito importantes. Por quê? Porque o tempo que se leva até o diagnóstico, às vezes ele é enorme. 1, 2, 3 meses vão fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. Lembrem sempre do que eu falo para vocês. Os primeiros 1000 dias, eles são o período de maior desenvolvimento, de maior conexões, de maior formação dessas questões neuronais. Então, quando a gente retarda isso, a gente está retardando muito a intervenção. Muitas mães, elas ficam até ociosas, assim, ficam meio... muitos pais ficam meio aflitos. Ai, mas eu tenho que começar a físio, a gente nem sabe o que ele tem ainda. Gente, é agora ou nunca. Porque pode não ser nada depois, pode ter sido um atraso pontual? Pode. Mas esse atraso pontual pode refletir em todo o desenvolvimento da criança mais na frente, mesmo que não tenha nada, mesmo que não se descubra nada depois. Porque a gente está perdendo toda aquela questão de formação neuronal, de estímulo, de questões. Então, assim, é muito importante que a partir do momento que a gente tem identificado um atraso, a gente comece já o estímulo precoce dessa criança. Então, a gente já viu aí as possíveis causas na gestação, logo no nascimento, e aí a gente tem também as doenças genéticas, síndromes genéticas, a gente tem síndromes motoras, né? Eu contei uma história em um dos vídeos para vocês, de um recém-nascido, que eu tava avaliando ele no dia seguinte ao nascimento, não foi eu que peguei ele na sala de parto. E logo nesse primeiro exame, quando eu fui testar os reflexozinhos do recém-nascido, gente, 18 horas de vida. Os reflexos dos pezinhos estavam ausentes. E aí, quando eu virei eles de dorso, eu percebi que eles tinham uma implantação das nádegas meio anormal. Tipo assim, não tava normal. Aquela preguinha, né, que faz a divisão do bumbumzinho, ela tava muito rasa. Então aquilo me chamou muita atenção. E eu pedi um exame de imagem para esse bebê e a gente identificou um tumor, um neuroblastoma, que ele já estava tão grande que ele já estava deslocando o rim. Então ele pegava toda a parte sacral e estava empurrando o rim da criança por dentro. Ele saía da medula. Então, quando a gente fala para vocês que as consultas de rotina, o teste dos reflexos, essas questões de atraso são importantes, elas realmente são importantes. O que aconteceu com esse recém-nascido? Ele teve a opção de ter um diagnóstico precoce, ele fez químio, fez radioterapia, depois retirou o tumor, e aí hoje eu acompanho ela pelas redes sociais, ela tá fazendo fisioterapia, e uma coisa que poderia ter sido diagnosticada muito mais complicado lá na frente, graças a Deus, Deus me iluminou de fazer meu trabalho direitinho, mesmo, né, às vezes a gente no cansaço, da gente nunca deixar passar, e aí eu fiz o testezinho e a gente conseguiu identificar isso. Então, às vezes, vocês podem achar que seja besteira da gente estar procurando e testando, de levar todo mês. Ah, mas o pediatra falou isso, falou aquilo. Não é besteira. Acreditem, isso pode impactar e muito a vida da sua criança. Então, eu tô vendo aqui, ainda não temos. Gente, comentem aí quais as dúvidas que vocês têm sobre a questão do desenvolvimento motor, sobre a questão do que isso reflete, quando se preocupar, de experiências que vocês tenham, para que a gente possa estar comentando. Enquanto isso, eu vou mostrar o outro quadrinho que eu preparei para vocês, que é isso aqui, ó. Então, a gente tem essa questão dos estímulos, deixa eu ficar aqui mais do ladinho para vocês. A gente tem essa questão dos estímulos
Então a gente avalia a criança com o motor, né? A interação com o meio e a linguagem. Então, desde pequenininho, esses três estão muito presentes. Como eu falei, até aí os 4, 5, 6 meses, o motor vai ser o mais marcante, mas que não deixa de ser necessário, né, ou importante os outros. Por exemplo, com 3 meses, a criança já tem que começar a ter emitido alguns sons, né? Dá, aquele sorrisinho, aquele gagá, gugu. Aí uma dica, gente, é muito importante que a gente imite a criança. Ela se sente identificada, ela se sente como se ela estivesse sendo entendida, né? Pra gente dar um conforto aí. Então, com 5 meses, aquela fase deliciosa dela segurar os pés, dela achar os pezinhos, dela descobrir os pezinhos. Muita gente fala assim, é besteira, não tô esperando, não é toda criança que faz isso, não. Isso aí, realmente, a gente tem que estar presente, tem que estar preocupado, né, em aparecer. Aqui, com 6 meses, né, igual eu falei, sentar-se com apoio, a interação com o meio, se ele já tá se inclinando para ir ao encontro de pessoas, é aquela questão de abrir os bracinhos, né, já para responder aos estímulos. A da linguagem, se ele já tá formando palavras, sílabas repetidas, dadá, papá, mamá. E eu vou parar o quadro aqui só para poder olhar na cara de vocês, pais, porque eu acho muito engraçado que a maioria dos pais fala assim, falou papai primeiro, pá. Bonito, é mais fácil para eles falarem o pá do que o má, tá? A questão motora da fonética é muito mais fácil o pá do que o má. Então não se sintam tanto, viu, mãezinhas? Bora lá, esperança no fim do túnel. É muito importante que a gente acalente aí os corações e fala assim, eu fico com ele o dia inteiro e a criatura vem e me fala papá primeiro. Não é, porque é mais fácil pra eles também, viu? Então aqui, voltando ao quadrinho. Com 12 meses, ele anda pelo menos com apoio. Então quando a gente fala assim, socorro, meu filho fez 1 ano, ele não anda, gente, ele tá na fase normal, ele tem que estar pelo menos andando com as mãozinhas dadas, ou segurando em alguma coisa, tá? Na questão da linguagem, se ele já fala 4 palavras, e aí eu vou deixar esse quadro depois disponível para vocês, ele é um quadro da Sociedade Brasileira de Pediatria, vou postar na página, tá? Para vocês poderem conhecer isso, é muito fácil da gente fazer, para vocês poderem estar identificando. E uma dica fácil, lá naquela caderneta, no livro, sabe aquelas cadernetas de vacina que são em forma de livros? Lá no final das páginas dela, logo antes, um pouco antes da questão das vacinas, ela tem um quadro com todo o desenvolvimento motor esperado e as janelas de oportunidade, elas vão estar em amarelinho, se eu não me engano. Então aí, para vocês poderem estar rastreando também. Infelizmente, gente, eu sei que a realidade de muitas consultas de pediatria são aquelas consultas corridas, de plano, que graças a Deus não é o meu caso, já vou fazer vender meu peixe, tá? Minhas consultas são impecáveis. Então, assim, são aquelas consultas corridas, com tempo limitado, porque uma série de fatores. Então, e às vezes o pediatra, ele não consegue conversar, não consegue orientar, ele não consegue exemplificar isso. Por mais que a gente saiba que seja uma falha, né? Mas não consegue orientar vocês adequadamente. Então é muito importante que para aquelas pessoas que não têm acesso ou que dependem aí de algum serviço que ofereça esse serviço de uma forma escassa, né? Eu não vou citar porque a gente tem muitos serviços bons de plano, de SUS bons, e eu acho que depende muito da gestão, né? Então, que as mães possam estar identificando, possam estar alertando, e aí vai aquele pensamento, né? Às vezes, se você não está satisfeita com o serviço que está atendendo seu filho, vamos parar de pensar, gente, na consulta como se ela fosse um gasto. Vamos pensar em investimento. A gente está falando dos nossos filhos. A gente está falando em impactar toda a vida deles. Então, é muito importante que a gente se atenha aí a essa questão e a gente veja o que realmente é prioridade na vida da gente. As nossas prioridades, eu acho que elas estão aí escancaradas, só falta, às vezes, a gente dar aquele toquezinho mesmo, porque a gente se apega a tantas coisas, né? Fala assim, a gente gasta tão fácil com outras
coisas, com outras situações, com shows, com os ingressos, e a gente está falando da saúde das nossas crianças. Então, uma mensagem que eu quero deixar bem clara para vocês hoje aqui. Primeiro, nunca comparem. Uma criança não é igual a outra. Como a gente já falou, todo pai é pai de filho único. Nem mesmo irmãos, eles vão atingir ou vão fazer as mesmas coisas na mesma época. Segundo ponto, não forçar a criança. A criança tem seu tempo e ela tem uma janela para atingir os marcos. A partir do momento que a gente força uma criança, a gente está criando ansiedade e a gente pode até retardar a aquisição desses marcos do desenvolvimento, a aquisição desses fatores. Por exemplo, quando a gente coloca o andador, quando a gente coloca aqueles pula-pula, né? Quando a gente fica botando muito a criança em pé sem nem estimular o controle de tronco ainda. Terceiro, teve algum atraso identificado? Não importa o que seja, ou se ele é só falta de estímulo tudo, a gente vai começar com estímulo precoce. A gente já vai começar a estimular essa criança. Vamos corrigir aí posturas em casa, atividades em casa, exercícios e já investigar toda essa questão de possíveis comorbidades ou situações que tenham acontecido na gestação, no parto, no pós-parto imediato e durante até então a vida dessa criança. Independente se a gente identificou algum fator ou não, o estímulo tem que estar presente, tá? Quando a gente fala em atraso, eu não quero que vocês comecem a estigmatizar as suas crianças. Não é porque uma criança ela tem um atraso de um marco que ela tem algum atraso complexo ou que ela vai ter uma síndrome ou que ela vai ter algum déficit cognitivo. O mais importante agora é a gente focar em cuidar dessa situação. Porque quando a gente começa a estigmatizar uma criança, a gente pode começar ou a esperar que ela faça coisas, exigir demais dela, ou a deixar ela de lado. Ah, não, ela tem um atraso. Ah, mas não é porque ela tem um atraso que eu vou deixar. Não, gente. Mesmo aquelas crianças que já têm, desde a gestação, é definido que elas tenham algum retardo, algum atraso que elas não vão atingir, eu falo que o estímulo, ele tá presente aí para todos. Se eu posso atingir 5 degraus e seu filho e minha amiga 3, eu quero eu atingir os 5 e minha amiga 3. Então, assim, seu filho pode não atingir 10 degraus, mas ele vai atingir 5. Vamos lutar para que ele atinja os 5. Porque aí a gente vai estar dando o máximo possível para ele. A gente vai estar dando o melhor que a gente pode para que ele seja o mais suficiente possível, o mais independente possível, para que ele atinja o máximo potencial dele. Não é o máximo potencial de todos. Por exemplo, eu nunca vou ser uma corredora. Eu não consigo, eu tenho frouxidão ligamentar, a minha genética, o meu corpo não me permite. Mas eu era uma ótima ginasta, justamente por causa das minhas características individuais, tá? Então, estão até comentando aqui que o exigir demais ou abandonar são duas situações muito sérias e que, infelizmente, a partir do momento que a gente dá qualquer diagnóstico, elas estão presentes. Então, a gente tem que tratar aquela criança como real, é a minha realidade agora. Eu não posso nem forçar ela demais e nem deixar ela de lado porque eu já sei que ela tem alguma situação específica, tá? Eu quero que vocês estejam muito cientes disso e que isso seja uma certeza muito forte para vocês. Se o seu filho tem algum atraso, não o rotule, não o estigmatize. Vamos sempre estimular, vamos ajudar ele e vamos fazer com que ele atinja o máximo potencial, o pleno potencial diante das limitações ou sequer a gente sabe, né? Tem crianças que a gente fala assim, olha, ele pode ter uma limitação, o bicho vai lá e sai correndo, tá? Então eu quero que vocês estejam muito seguros disso. Na dúvida, sempre pequem pelo excesso nessa questão. Procurem seu pediatra, tá? Se alguma vizinha, algum fulano falou alguma coisa que te deixou com a pulguinha atrás da orelha, não faça nada em casa que você possa prejudicar essa criança forçando com exercícios. Procure seu pediatra, converse sobre as suas aflições, sobre quais são os sinais, as questões que estão te afligindo. Peça que ele faça o exame minucioso da criança, chequem todos os outros marcos do desenvolvimento, porque a gente tem que avaliar essa criança de uma forma geral.
Leve toda a documentação que você tiver da gestação, do nascimento, de internações dessa criança, para que a gente possa estar fazendo o diagnóstico adequado. Eu espero ter contribuindo e muito aí, tá? Eu acho que eu posso ter acalmado o coração de muitas mães, eu quero levar sempre essa questão de esperança, de estímulo positivo. E eu peço que vocês compartilhem, tá? As dúvidas, as ansiedades, ou se vocês passaram por algumas situações dessa, deixem seus comentários, comentem, compartilhem os vídeos, deixem seu like lá na página, tá? E assinem nossa lista de e-mails. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo e eu espero vocês na próxima segunda com um tema muito legal. Um beijo grande. Até mais.